A Justiça Estadual de Minas Gerais negou o pedido de reintegração de posse para retirar cerca de 500 famílias sem terra que ocuparam, na última sexta-feira, 8, uma fazenda no município de Lagoa Santa, TMG, na região metropolitana de Belo Horizonte. A decisão liminar, publicada por magistrado plantonista, diz que não foi comprovada a posse do território por aqueles que alegaram ser seus legítimos proprietários. Já o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, acusa a Polícia Militar, PM, de Minas Gerais de realizar um cerco ao acampamento, limitando a entrada de pessoas e mantimentos. Na manhã deste sábado 9, foi permitida a entrada de água e medicamentos. No entanto, o movimento reivindica a entrada de outros suprimentos para garantir o bem-estar das famílias acampadas, como lonas para a proteção do sol e da chuva e não dormir ao relento e gás para o preparo da alimentação, informou o MST. O movimento defende que o cerco é ilegal, porque não há pedido de reintegração de posse, e desumano, por negar a entrada de insumos necessários para as famílias. Trata-se de uma decisão política do governador Romeu Zema, de imposição da força, sem respaldo jurídico, que viola o direito dessas mais de 500 famílias sem terra, acrescentou. O governo de Minas Gerais não respondeu aos questionamentos da reportagem sobre a ação da PM no local. O governador Romeu Zema, novo, ainda não se manifestou publicamente sobre essa situação. Por outro lado, a Defensoria Pública de Minas enviou ofício à PM pedindo o cancelamento da operação e também a justificativa para a permanência da polícia no local. A Defensoria lembrou que a reintegração de posse foi rejeitada e que as pessoas que se dizem proprietárias da fazenda já buscaram seus direitos na Justiça. Que sejam tomadas as providências cabíveis a cargo desta Diretoria de Operações da PM, para garantir a ordem democrática, primando pela garantia do exercício do direito de ir e vir dos cidadãos acampados na Fazenda Aroeira, e, ainda, no sentido de evitar qualquer tipo de confronto desnecessário entre o poder público e os acampados, afirmou a defensora pública Ana Cláudia da Silva Alexandre Storch. A Defensoria Pública de Minas ainda quer saber o custo para a manutenção da operação na fazenda ocupada e quais as ações que deixaram de ser executadas por causa do grande efetivo mantido no local. A defensora pública Storch ainda cita uma possível criminalização de movimentos sociais que, apesar de ser uma prática ainda existente no país, contraria a ordem jurídica democrática vigente, por ser legítimo não só o direito de manifestação, mas a defesa dos direitos fundamentais não efetivados, completou. De acordo com a decisão do juiz Cristiano Lucas Generoso, as pessoas que ingressaram com ação para reintegração de posse não conseguiram comprovar que mantinham a posse do terreno antes da ocupação do local pelos trabalhadores rurais. Entendo que não restou suficientemente demonstrada a posse, pois a parte autora se limitou a juntar fotos na qual se verificam 3 pessoas perto de criações bovina e suína, a partir das quais não é possível identificar inequivocamente o imóvel descrito, explicou o magistrado. Generoso acrescentou ainda que a declaração de imposto territorial rural apresentada é documento que prova a propriedade e não a posse, sendo, ainda, que se verifica do documento que apenas 3,2% da área do imóvel é ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural, de sorte que não é possível depreender que o suposto esbulho teria ocorrido na área das benfeitorias para fins de demonstrar o perigo de dano. O juiz ainda acrescentou que, por se tratar de decisão em plantão judiciário, realizado durante o final de semana, ele se limitou a analisar um possível risco iminente de perda imediata de direito. A ocupação da Fazenda Aroeiras foi realizada por cerca de 500 famílias. O MST alega que a ação foi motivada pelo não cumprimento da função social da terra. O movimento sustenta que a propriedade, de 250 hectares, é improdutiva e está abandonada há 7 anos. Com isso, pedem a desapropriação do imóvel rural para a reforma agrária. Ainda de acordo com o MST, a fazenda é uma herança familiar disputada por 8 pessoas. 2 mulheres, membros da família, estiveram na sexta-feira, 8, e se mostraram dispostas ao diálogo, informou o movimento. O MST fundamenta essas ações no artigo 184 da Constituição Federal, que diz que compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Em nota, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, informou que não tem informações sobre a situação do imóvel rural. Segundo o órgão,
Para a área ser considerada produtiva ou improdutiva é necessária uma vistoria para verificar a função social da terra. O INCRA disse ainda que a área ocupada não tinha demanda anterior de destinação ao programa de reforma agrária.